Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando mais um podcast da série do Nosso Legado, esse podcast que conta a história do grupo Águia Branca através da história das pessoas, em especial da divisão comércio. Hoje a gente está aqui com, deixa eu ler o nome aqui, Agelilson de Assis Souza, né? O nosso grande Assis. Né? Se perguntar na estrutura aqui quem que é Agelilson, eu acho que só o pessoal do departamento pessoal que vai saber, o Assis. E a gente te conhece que já de tanto tempo, né? Como Assis, né? O nosso Assis aí que tem uma história incrível. A gente estava aqui num bate-papo aqui um pouquinho antes de começar a gravar e eu estou super curioso para conhecer essa jornada aqui. Tudo bom, Assis? Seja bem-vindo aí ao nosso programa. Sim, tudo bem, graças a Deus, né? Estamos aqui, essa rica oportunidade, né, de falar um pouquinho da nossa história, né, dentro do Grupo Águia Branca, que eu me sinto honrado de participar, de fazer parte do grupo. Que bom, Assis. Obrigado. E assim, já inicio te parabenizando, né, por estar aqui, né? Porque assim, só chega aqui quem tem uma jornada na empresa, que tem uma história para poder contar, né? Como é que foi essa história sua? Porque é através da sua história que a gente vai conhecendo um pouco mais a empresa, os nossos valores e como é que esse grupo tem crescido. Esse ano faz 79 anos de história, né? E como é que tem crescido, né? Como é que tem se desenvolvido através de tantas pessoas. Mas, Assis, hoje você está como gerente de pós-vendas na Curumá de Vila Velha e Guarapari. Conta um pouquinho para a gente o que é esse setor, quantidade de pessoas que trabalham contigo, as passagens, para dar uma situada, né, no nosso público que está nos ouvindo aqui. Hoje estamos aqui na Curumá Vila Velha, né, e também na Curumá de Guarapari, no setor de pós-venda, né. É, a Curumá de Vila Velha tem uma média aí de passagens, né, diárias aí, numa média aí de umas 35 passagens, né, médias diárias, né. Somos uma equipe aí de 33 funcionários na equipe de Vila Velha do pós-venda e mais 6 funcionários do pós-venda da equipe de Guarapari, né. Uhum. A quantidade de passagens por dia, quanto que é, Assis? De 30 a 35 é uma média, né. A gente Uhum. tem entre os agendados e tem os visíveis passantes, né, que a gente pega, né, ainda mais nesse Uhum. período agora, né, de janeiro, é um período bem movimentado aqui em Vila Velha, né, por causa da minerada, né, que chega para É. aproveitar a Uhum. praia, né, e a gente está aqui de coração aberto para os receber da melhor forma. Não, legal. Eu acho legal assim que às vezes a gente olha assim, passam 35 pessoas aqui por dia, e eu gosto de pensar em uma, né? Uma pessoa ela chega, ela quer ser atendida, quer abrir ordem de serviço, relata a história dela, espera o carro ficar pronto às vezes vai embora e volta no final do dia, né? E quando volta, quer receber o carro dela com a documentação, carro lavado, tudo certinho. Então tem todo um processo que suporta aquela jornada do cliente ali, né? Aquela experiência que ele tem conosco, né, Assis? E isso é um trabalho forte que vocês fazem aí, de atender bem o cliente, porque quando a gente vê os números de NPS, né, do nível de satisfação dos clientes, com as operações nossas, é muito bom, né? Em especial Vila Velha e Guarapari, né? Como é que é isso, Assis? Essa jornada de atender bem o cliente, esse, esse ambiente que vocês criam aí para receber o cliente? Como é que fala um pouquinho disso para gente? É, no, Na realidade, nós nos concentramos, né, na necessidade do cliente, né, cada um cliente tem uma individualidade, né, alguns clientes vêm para fazer revisão, outros clientes vêm para algum tipo de problema, né, direcionado ao carro, e a gente com certeza tenta passar para o cliente que nós estamos ali para o atender, independente da situação, que nós temos uma rotatividade muito grande de veículos, mas nós centralizamos na necessidade diária do cliente, né, que é o nosso maior, né, nosso maior legado, nosso maior objetivo aqui dentro, né, é cuidar do cliente, né. A gente bem cuidado sempre retorna, né. Por isso que a gente procura ter
né, satisfazer o cliente da melhor forma, procurando o atender na hora que ele está agendado, na hora que é a entrega correta do carro dele, né, proporcionar a ele o carro limpo, bem lavado, revisado, cuidado, né, o cliente ter a certeza, né, que está em boas mãos, né. Uhum, uhum. Não, e tem estado, né, assim, porque a gente acompanha as notas de satisfação do cliente, né? O NPS é uma medida que fala o quanto que a pessoa ficou satisfeita e indica a nossa empresa para outros, né? E a gente só indica quem a gente gosta. Se você for num ambiente e não for bem tratado, você não vai indicar para um amigo seu ir naquele ambiente, numa loja, no que for, um restaurante, né, numa concessionária, né? Então, Sim, assim, a gente acompanha esse nível de satisfação das pessoas aí em Vila Velha e Guarapari, e a gente vê a nota é muito boa, né? Por conta desse trabalho que vocês têm feito, com esse foco, igual você falou, eu estou aqui para atender o cliente, né, para satisfazer a necessidade dele, né? Isso é muito legal, né? E assim, para envolver os mecânicos nessa missão, Assis, como é que você faz isso aí? é, com os mecânicos, né, a gente tem um trabalho, né, de treinamentos, né, a Toyota hoje ela investe, né, no mecânico, né, então a gente procura dar sempre, manter os clientes bem, os mecânicos bem treinados, com os procedimentos, né, dos 10 passos, né, do atendimento Toyota, é, procuramos também, eu particularmente, né, nós temos reuniões individuais, semanais, dando feedback, dando um, um apoio diretamente à equipe mecânica, né, para proporcionar a eles também, né, um bem-estar, né, centralizar eles qual a importância dele, né, eu sempre, quando eu faço reunião, eu falo com meus mecânicos que cada carro que eu atendo, né, cada carro que nós atendemos, a gente tem 5 vidas, no mínimo, dentro dele, né, então, tem que ter esse tipo de importância, né, na segurança, né, que o cliente vem para deixar o veículo dele, todos os veículos são desmontado roda, que eu falo assim, né, desparafusado, para conferir nível de pastilha, né, fazer o balanceamento do veículo, e a gente proporciona, fala para os mecânicos mesmo, né, a gente mantém eles centralizados na importância, né, eles estão cuidando de vidas, não é só um veículo que eu estou fazendo a manutenção, mas eu estou fazendo a manutenção no veículo que trafega, né, com vidas, né, dentro dele. É. E essa percepção sua é muito legal, né, Assis? Porque outro dia a gente estava aqui batendo um papo no nosso programa mesmo, né, e a gente estava conversando sobre isso, né, o tamanho do impacto que a nossa atividade leva para os nossos clientes, né? Sabe assim, é igual você comentou, né? Dentro de um veículo você pode levar até 5 pessoas, 5 vidas, né? 5 histórias ali de família, 5 sonhos, pessoas que, como você falou, o pessoal lá de sai de Minas para vir passear um feriado aqui, as férias, e conta com a segurança do carro, né? Ele não quer ter um transtorno do carro estragar no meio do caminho, ou ele pisar no freio e o freio não funcionar, ou qualquer coisa assim. Então, assim, esse entendimento nosso, dessa nossa responsabilidade com o cliente, isso é muito legal, né? Que é mais ou menos isso que você falou, né? De estar envolvendo os mecânicos e tal, porque é um compromisso muito grande esse nosso. E estamos conseguindo entregar aí, pelo seu trabalho aí, pelo que a gente vê, pelas notas, pelos resultados que tem atingido aí, então, tem sido muito bons os resultados aí. Tá? Sim, sim, graças a Deus, né, eu retornei aqui para o Espírito Santo, né, já vai fazer 1 ano e meio, e graças a Deus, né, a gente colocou, né, fez algumas mudanças, né, de procedimentos dentro da empresa, né, não só visando, né, a, a, ao cliente, mas também ao próprio funcionário, que é importante também. Se eu não tenho um funcionário bem cuidado, se eu não tenho uma equipe bem centralizada, uma equipe unida, né, eu sempre falo com eles que nós temos que estar de mãos dadas ali e ver a necessidade de cada um e um apoiar o outro. Se a gente não tiver um apoio no geral, a, a corda vai acabar arrebentando e a gente vai acabar tendo um resultado não desejado, né? Hum, ótimo. Mas assim, já contamos bastante do nosso dia a dia aí, do seu
suas idas e vindas com seu time aí. Conta pra gente um pouquinho da sua história, como é que você chegou aqui até na Curumá, que já fez essa jornada toda. Compartilha conosco aí onde você nasceu, o que você estudou um pouquinho, como é que você chegou até aqui. Eu sou natural de Conselheiro Lafayette, né, Minas Gerais, é uma cidade ali na proximidade ali de BH, né, e minha infância, na realidade, vivi em GV, Governador Valadares, né, Uhum. aos 11 anos eu vim aqui, né, com meu pai e meus irmãos, né, aqui para o Espírito Santo, né, e desde então, né, estou aqui, aos 17 anos, né, eu comecei a trabalhar, né, aquela sonho de adolescente, né? Uhum. Chegar, ter algum, ter algum futuro, Ter né? meu dinheiro, né? Ter minha independência. Exatamente, aquela parte importante, né? Ter uma namorada, viver, entendeu? Então a gente aos 17 anos já comecei, né? Meu primeiro emprego foi ali no Carrefour, hoje é um antigo Carrefour, né? E comecei na cafeteria da Mama, uma Uhum. uma pequena cafeteria que tinha ali dentro do Carrefour, né? Foi meu primeiro emprego, né? Aos 17 anos, eu ainda lembro que eu tive que assinar aquele termozinho, porque tem que prestar, né? É, prestar depois, né? Jurar a bandeira, né? Aos 18 você Uhum. jura a bandeira. E eu lembro do dia que eu vim para Curumá, né? Que eu fui na Curumá, fui entregar um lanche, né? Mas Na, ainda funcionário da cafeteria da Mama. isso, Você aos na 17 cafeteria anos. da Mama, você fazia o quê? Fazia tudo, imagino, com 17 anos, é aquele faz tudo Fazia ali, né? tudo. É o que mandava a gente fazia, Aham. mas a gente atendia. Eu sempre fui muito bom em lidar com pessoas e vender. Isso aí Uhum. eu sempre fui. Na cafeteria da Mama, que eu lembro até hoje, eu ganhei um curso de CorelDRAW na época, Nossa. por venda, porque tinha uma campanha lá que eles lançaram lá, quem vendesse mais um tipo de lanche, né, no balcão ia ganhar. E eu fiquei em primeiro lugar e eu ganhei um. Então eu sempre fui uma pessoa muito bem relacionada, né, tanto com as pessoas quanto também em ter conversar, né, com as pessoas, vender, né, eu acho que hoje é fundamental. E eu fui entregar um lanche lá no administrativo da Curumá de Vila Velha, da Curumá de Vitória, né? E lá eu perguntei à antiga gestora de lá, que era a Eunice, eu não sei se você lembra dela. Nossa, claro que eu lembro. Uhum. Perguntei a ela como que eu faço para entrar aqui. E aí a Eunice, né, eu já vinha sempre, toda vez que eu ia entregar o lanche lá, eu falava a mesma coisa com ela. Até que um dia ela, olha, vem aqui na Elisete, que era a supervisora de peças na época, né, em 2006, 2005, finalzinho de 2006, né, final de 2005 para 2006. E eu fiz a entrevista lá e eles me contrataram como estoquista, né, e fui, né, no mês de março de 2006 na Curumá, né, de Vitória, onde Rapaz, ali então da fiquei ali. cafeteria da Mama para Curumá. Isso. Que legal. Você estava com que idade já? Eu entrei na Curumá, eu estava com 18 para 19 anos na época, né? Uhum. Período aí de tantas insistências junto ali, a gente Uhum. tem que. Eu sou persistente. Tudo que eu faço, eu tenho que ser persistente Uhum. e ter visão um pouco mais além, né? Eu comecei na Curumá em 2006, ali como estoquista, sempre, né, me dispondo a me dar o meu melhor dentro da empresa, né? Eu lembro até hoje, hoje eu vejo, né, minha equipe aí, né? Hoje nosso óleo é todo via aéreo, né? Que chega nos latão, é colocado, depois é distribuído entre as bombas de óleo que existe dentro da oficina. E na época era Aéreo, para quem não está acostumado com a expressão, que ele passa pelos tubos por fora do ambiente, assim, então as pessoas vão achar que o óleo chega por avião. verdade, verdade. E então a gente comecei ali como estoquista, sempre fazendo o melhor ali.
ali tinha a questão da metodologia da Toyota, né, que era montagem e desmontagem do estoque, era sempre mudança o tempo todo. A gente, na época, meu gestor, né, imediato, direto, era o Jackson Bobbio, né, que era ali da Curumá de Vitória, né, e Muito bom. então, Super. grande Bobbio, até hoje eu É, vejo ele, falei, chefe, olha aqui onde é que eu cheguei, eu lembro até eu falava com ele sempre perguntava, né, o Bob sempre teve uma visão de perguntar para a gente, o que que você quer fazer aqui? O que que você está fazendo aqui? Eu falei assim, olha, eu estou aqui dando o meu melhor, o que que onde você pretende chegar? Aí uma vez eu falei com ele, sentar na sua cadeira. Falei com ele, sentar na sua deu cadeira. certo, hein? Deu Eu certo. falei com ele, sentar na cadeira. Aí ele tomou um susto, né? Como assim sentar na cadeira? Porque eu tenho capacidade, eu tenho certeza, eu tenho capacidade de chegar até aí, lógico, né? Com muito esforço, né? Claro, Muito claro. Com todo treinamento, respeito, mas trabalho bem feito. isso, e também você pode também superar, né, essa onde você está subir ainda mais, né? Tanto que ambas as coisas aconteceram, né? Tanto o Jackson Bob quanto eu, né? E eu comecei estoquista, fui estoquista, fiquei 2 anos, 1 ano e meio como estoquista, fui vendedor de peça, né? Virei vendedor de peça, aí a Curumá Vila Velha estava iniciando aqui, né? Ela é ali na Luciano das Neves, né? Que tinha Curumá lá, né? Era um galpão um pouquinho apertado, e o Bob me jogou para Curumá Vila Velha, onde eu fui para controlador de inventário lá. Passou um tempo, né? Veio aqui para essa Curumá aqui que nós estamos hoje, né? Que é essa loja um pouco maior, e eu fui a líder de peça, né? Tive um período, eu fui líder de peça na Curumá Vila Velha, né? Cuidando do estoque, a gente tinha, o trabalho sempre foi árduo, né? Eu falo para todos, né? Quando eu falo as funções, né? Nunca se prive em dar o seu melhor. Nunca, nunca ache que aquilo não é a sua função, aquilo não é a sua obrigação. Dê o seu melhor. Não fique esperando as outras pessoas falarem com você. Você tem que fazer pelo seu próprio sacrifício. Se você tem um objetivo. Na vida nós temos que ter um objetivo claro e específico para que as coisas aconteçam, né? Então, aí eu fui líder de peça, né? Eu fiquei o período de líder de peça mais uns 2 anos, né? Então, aí quando eu tive uma pequena fatalidade, né? Meu pai veio a falecer, né? E eu, na época, né? Eu conversei com o Paulo Sérgio, né? Que era o meu gerente aqui da Curumás La Velha, né? Feliciano. E conversei com ele, né? Se ele podia fazer alguma coisa, eu queria ir para o interior, né? Porque estava um pouco, né? Na época eu era líder de peça, eu estava um pouquinho, né, triste com a situação, né? Meu pai sempre foi o meu maior herói, né? Foi a base, né? A minha base sempre se deu melhor, sempre fez de tudo para a gente possa ter estudo, estudar, como a gente diz, né? Tirava da própria boca, né? Minha infância foi muito difícil, meu pai sempre se esforçou, né, para que a gente possa ter o melhor. Então, naquela época, eu saí, tive um período que eu saí da Curumá, do grupo Águia Branca, né, eu mais o Paulo, né, ele me liberou, né, a gente fez um acordo, fez o meu desligamento, e em 2016 eu retornei, né, eu saí no de 2014, né, 8 anos, trabalhava, e retornei, fiquei 2 anos fora, quando eu voltei para o Espírito Santo e eu tive a oportunidade, né, de retornar. Paulão me indicou novamente, né, e eu voltei. Na época eu ia voltar para o estoque, para líderes de peças, mas eu tive a oportunidade de virar consultor de serviço, né, consultor de serviço na Curumá Serra, só que eles me puxaram para Curumá Vitória, onde ali em 2016, né, a gente trabalhou ali na época, né, até então o gerente lá era o Marcelo Marques, né, e a gente caiu para dentro, né, como sempre, né, sempre dando o nosso melhor, sempre me destaquei em relação de vendas, eu sempre procurava fazer com o cliente, né, dar o melhor atendimento possível e fazer a maior abordagem
e levar o cliente à satisfação e trazer resultado para dentro da empresa, né, que a gente é uma empresa comercial, então a gente tem que procurar os nossos objetivos e vender mesmo e dar a melhor satisfação para o cliente. Sempre me Uhum. destacando ali naquele período ali como consultor de serviço, na época, sempre ficava entre os primeiros ali do ranking lá que tinha, Uhum. que sempre teve, né? E fui me destacando, graças a Deus tive a oportunidade logo depois de virar líder na Curumá da Serra de recepção, né? Fiquei como líder de recepção ali junto com o Oséias, que era o gerente da época de pós-venda. Veio a pandemia, né? Aquele Uhum. período, aquele período de pandemia acirrado, né? E abriu a Curumá de Cariacica, onde você, Hum. o Marcelo Tinte, eu fiz a sua primeira revisão na Curumá de Cariacica lá, né? Eu tenho Eu a foto lembro até hoje, disso. tá? Lembro disso. E Então, aquela casa ficou uma gracinha, né? ficou Pequenininha, assim, ficou muito legal. ficou assim. Aí eu fiquei lá, né, tomando conta lá do setor de pós-venda, né, junto ali com a Zete, né, com a Zete era o gerente Isso, direto, nossa. né, a Zete era o gerente direto daquela época, né, Foi em e que anos, Assis, que a gente abriu aquela filial lá que você foi o primeiro a ir para lá? 18, 19? foi 19, foi 18, 19. 18, isso aí. 18, né? Uhum. Foi no finalzinho, foi bem razão, foi o período, passou pandemia, ela abriu lá Vou te contar um na Cariacica. bastidor, mas aqui fazer a aprovação daquele projeto dentro da Toyota foi uma muita articulação, tá? Porque eles não queriam fazer de jeito nenhum. A Mercedes implicou demais, quer tirar um pedaço do estacionamento dela, não sei o quê. Porque assim, nós somos concessão, a gente tem que andar alinhado com as montadoras que a gente trabalha. E aí nós fomos Sim, lá, separamos, fizemos um projeto, separamos, mas vai ficar feio, aí não vai, e faz 3D, mostra, e conseguimos aprovar nas duas montadoras, rapaz, para fazer aquela loja ali que ficou muito legal, uma loja que dá bons legal. resultados, e você foi um dos que ajudou a plantar aquela semente lá. Verdade, verdade. E lá tem um movimento bom, tá? Eu tenho clientes aqui em Vila Velha e quando teve o período aí que deu uma interrompida lá, né, por questões falta de mão de obra, os clientes chegavam aqui reclamando e brigando, eu quero que Cariacica volta, que Cariacica abre de novo. E a gente, não, pode deixar, doutor, a gente vai te atender da melhor forma, eu vou te deixar em casa, que a gente não faz transporte Cariacica, via Cariacica, Vila Velha, Cariacica, né, Uhum. internamente a gente não faz, mas nesses casos que vinham os clientes, né, reclamando que vinha de Cariacica para cá, exatamente pelo motivo que lá tinha interrompido, a gente mandava para lá para a gente ter o maior grau de satisfação do cliente, né. E foi Uhum. ali, né, eu fiquei ali em Cariacica um período curto, né, de 6 meses ali, quando surgiu a oportunidade de virar supervisor de pós-venda na Curumá de Colatina, né. Ô, Latino. Colatina, exatamente, no Curumá de Colatina. É o que você falou, né, dos bastidores, né? Rodei É, muito, isso aí. na hora que a gente Gente, abriu aqui, eu falei, você está em Vila Velha, rapaz, você já rodou, hein? Uhum. e, mas para quem tem um objetivo, não tem que ter É. limitações. Eu nunca tive. Sempre, para todos que me ofereciam a oportunidade, falou assim, não, se é para ir, se é para crescimento profissional, se é para desempenhar, vamos embora. Bora que a gente consegue. Fiquei lá em Colatina, né? Um período lá de 1 ano e meio também lá em Colatina, desempenhando lá, batendo meta também, graças a Deus, atendendo os clientes da melhor forma, buscando objetivo, chegando nas metas desejáveis, né? Quando eu fui para Teófilo Otoni, assumi lá a loja de Teófilo Otoni, né? Há 1 ano e meio atrás, em 2022, para Teófilo Otoni, quando eu fiquei lá, um período lá de 1 ano, quando, né? Me convidaram a voltar para a Grande Vitória, né? Que era o sonho, né? Nosso sonho a gente, eu sei que tem que exigir, eu falo, né, sempre para alguns companheiros de trabalho, né, oportunidade, eu, esse fato de eu ter passado um período, né, no interior, né,
rodando essas lojas, que tem algumas limitações, que eu falo assim, né, do próprio interior mesmo, né, Uhum. que é uma clientela mais aconchegante, aqueles clientes que vai com o tempo para dentro da concessionária, que você tem que bater papo, tem que tomar um café, tem que ir lá na roça dele, lá fazer dar o feedback junto com o cliente, atender o cliente. Então, isso aí foi muito importante para o meu crescimento profissional nesse período, né, de estar no interior, né, para a gente trazer uma bagagem um pouco maior, né, para a Grande Vitória, né, e a gente, se eu vim para Vila Velha, né, onde eu assumi Vila Uhum. Velha, Guarapari, estamos até hoje aí desempenhando da melhor forma possível, né, com a equipe, né, com o número de equipe aí, para buscar uma melhor satisfação, né, do nosso cliente, que é o nosso real foco. Ah, que legal. Estou contando aqui suas passagens, ó. Vitória, né? Começou em Vitória, né, como estoquista, Isso, né? Aí depois aqui, ó, aí você vem consultor de serviço da Serra, Vitória, depois Cariacica, Colatina, Teoflotone e Vila Velha. isso aí. Bacana demais, hein? Nossa, que bacana. Bacana, bacana, É. Nessa jornada já bacana. se vão quantos anos, ô Assis? 17 anos, 17 anos. 17 anos Hum, de Muito. muita vitória, né? E E em nesse monte tudo de mudança que você fez para lá e para cá e tal, você conseguiu estudar, fazer uma faculdade, alguma coisa assim, Assis? sim, sim. Eu, em 2016 a 2020, eu fiz administração aqui na UVV, né? No período, nesses períodos aí, né? Eu Uhum. fiz 4 anos aí, estou formado em administração hoje. E Ah, que estou bom. buscando mais, né? Que a gente tem que, Uhum. não pode parar, né? Claro, claro. E é muito legal isso, né? Porque às vezes as pessoas veem tanta mudança sua para cá e para lá, para cá e para lá, e assim, se você não tem uma persistência, se você não tem uma dedicação, né? Você não faz, porque você acaba se envolvendo, que agora eu estou em Cariacica, agora eu vou para a Serra, agora eu vou para Vila Velha. Nada disso te atrapalhou a você fazer sua faculdade, você estudar, se dedicar, que certamente deve ter sido dias um pouco mais difíceis de ir para aula do que outros, né? Que eu comento muito, né, com a minha equipe, né? A única coisa que não pode se roubar de você, o Uhum. conhecimento. Não Uhum. adianta. É a única coisa que você tem que ter, o conhecimento. Você é, tem que estudar, procurar os seus objetivos, porque não adianta. Se você não se preocupar com você mesmo, que é o estudo, dedicação, disciplina, você não consegue chegar. Uhum. Uhum. Exatamente. Esse cuidado, né, da gente cuidar do nosso crescimento é fantástico. E na sua jornada, Cis, assim, você já contou um pouco da das suas passagens e tal. Como é que você estimula as pessoas que trabalham contigo também a estudar, também a procurar se desenvolver? Eu, né, a gente tem nossos períodos, né? Eu tenho períodos de reuniões com a equipe, né? E tenho períodos de feedback, né? Que a gente faz, Uhum. né, individual para o funcionário, né? Muita gente acha que feedback é só aquele momento de chamada de atenção do funcionário, mas é Uhum. para também orientar e indicar o percurso que ele tem que Exato. percorrer, né? Tem que ter o nosso momento de vem cá, vem aqui comigo, como você está, como que está em casa, o que que você está fazendo, qual o seu objetivo final, o Uhum. que que você pretende. Eu sempre falo com os meus funcionários, né, da mesma forma que eu fui instruído pelos meus antigos gestores, né, onde você quer chegar. Aí o funcionário tem um ponto de vista, tem funcionário que quer continuar na função, exercendo, então, bom, e tem os destaques, né, que tem a visão um pouco além. Então, eu procuro sempre estar orientando os funcionários da melhor forma, Uhum. principalmente em questão de estudo. Hoje, é, como que eu falo, né, hoje, né, uma seleção hoje de um gestor é muito mais apertada do que há anos atrás. Então, Uhum. se o funcionário não procurar, né, se colocar na brecha, né, como eu falo, como na Bíblia, né, quando Abraão quis ver a Deus, né, ele se colocou ali na brecha, ele olhou a brecha e
Deus passou, ele viu. Então tem que se colocar na brecha, na, na oportunidades, grupo, eu sou um exemplo disso, né? Sou um exemplo, toda entrevista que eu faço, né, de contratação de funcionário, ou surge alguma oportunidade de crescimento do funcionário, eu sempre tento incentivá-los a lembrar, né, tipo assim, olha, eu comecei como estoquista, né, é, fui, não foi só porque eu fui atrás, não, porque eu trabalhei. A gente tem que se colocar na posição de se esforçar, se botar na oportunidade, né? Uhum. Ter aquela visão, né, de crescimento, que às vezes a gente está fazendo uma coisa aqui que só vai refletir lá na frente, como Exato. aconteceu comigo. Uhum. Muitas vezes acontecia, né? Eu questionava, né, os meus gestores, não, mas eu quero ter a oportunidade, eu quero ter. Lembra o João Luiz virou para mim e falou, teve uma vez que eu chamei o João Luiz e falei assim, João Luiz, eu sou líder de recepção e às vezes eu só eu que chamo atenção e você só dá o carinho. Então, eu tenho que ter desenvolvimento. Então, me ajuda aí. Aí o próprio João falou assim: Assis, calma, tenha calma. Você tem que saber que tem. Isso aqui você vai ter que saber lidar. Uma coisa que você está vendo aqui nesse momento não é o momento. Sempre. Hoje eu vejo isso, né? Eu vejo que realmente é verdade, né? A gente, Uhum. se naquele momento que eu estava, se eu fosse colocado, eu poderia ter não ter ido para frente. Então, a Uhum. oportunidade surge com o tempo certo. Todas É, as coisas, todas as oportunidades que surgem na sua vida, seja para a parte boa ou para a parte ruim, que acontece fatalidades, é aquele momento. exato. E tem muito disso, né? Assim, às vezes a pessoa está muito ansiosa querendo crescer, se desenvolver, e vai da sabedoria do líder de conduzir a pessoa, né? Porque às vezes você puxar uma pessoa numa promoção sem ela estar preparada, você pode perder um bom profissional, né? Às vezes, Verdade. mas aí mostrar para a pessoa, porque às vezes alguns profissionais eu já vi falar, se não me promover, eu vou embora. Mas se te promoverem, você vai ser mandado embora. Você não está preparado. Tá? Então, assim, entender a maturidade do profissional, entender a maturidade da empresa. Tem outras coisas que a gente tem que estar muito atento também, é o time, né? O momento do time, a maturidade do time, onde que aquele líder vai entrar. Né? Se é um time muito jovem, se é um time muito maduro, se é um time muito coeso, se é um time muito briguento entre si, né? Muito disperso. Então, você também saber, assim, esse líder vai dar conta de liderar essa equipe, né? Porque a gente é um líder de equipe, né? A gente fica ali, tem várias atividades a serem feitas, várias metas a serem cumpridas, que elas só chegam através das pessoas que estão conosco. É cada um fazendo seu papelzinho ali que vai fazer um todo aqui que você vai entregar o seu número. Então, essa sabedoria do líder de saber o momento certo e tal, e ter a paciência de aguardar o momento é fundamental, né, Assis? Não, com certeza, com certeza. E eu falo ainda mais, né? Hoje o líder, se ele dá oportunidade ao funcionário só porque ele está pedindo e a gente não coloca ele na situação necessária, a gente perde, Uhum. às vezes, muito, né? Porque a gente perde duas funções. Tiro uma Uhum. função, jogo para outra, essa aqui vai ficar pendente, que ele faz muito bem, e essa daqui vai ficar pendente porque ele não está fazendo bem. Então, ele tem duas situações para resolver, né? E Uhum. se não for encaixado no momento certo, é É. oportunidade. Uhum. Mas, Assis, deixa eu aproveitar o momento e fazer uma pergunta assim, sobre essa questão de liderança, de motivar as pessoas. Nós, no Grupo H Branco, somos um grupo que apoiamos muito a inovação. Né? Um grupo que está há 79 anos, a gente olha para o tamanho do grupo, a quantidade de empresas criadas, de oportunidades, né? Está presente no Brasil todo, e até em alguns países aí. Como é que você faz, você aí no seu dia a dia, né? Para você inovar, apoiar uma inovação, mudar algum processo, sugerir uma mudança, como é que você faz isso no seu dia a dia? Eu mantenho sempre, né, a mente aberta para a situação. Como
né, a minha função, né, é a gestão do pós-venda aqui, eu fico situado na recepção de serviço, né, eu tenho acesso tanto ao cliente quanto ao, ao consultor de serviço. Então, eu procuro fazer uma abordagem ao cliente, né, que é o importante daquele momento, né, e procurar entender qual é a necessidade principal do cliente, né, qual é o que ele necessita. Eu tive uma situação ontem mesmo, o cliente chegou, a gente está se evoluindo com o chatbot, né, o chatbot nosso, né, do agendamento, o cliente faz o agendamento e eu notei que o agendamento do cliente não estava dando a hora de entrega do carro. Agenda o cliente no horário, mas não agenda a entrega do carro. E o chatbot, ele autocalculou um agendamento para o dia seguinte, por uma questão mínima do cliente. Era algo que pediu 2 dias para algo, né? O chatbot vai olhar o chip, né? O chip de serviço, né? Que a gente é programado, cada horário é um tempo determinado daquele mecânico mexer no carro. Mas nós, com a percepção, né, como gestão, né, a gente tem que ter a percepção da necessidade do cliente. Então, Claro. peguei, já trouxe ele para perto, não, peraí que eu vou resolver para o senhor aqui, a gente fez o atendimento, fez a liberação dele, que ele estava um pouquinho, até mesmo um pouquinho mais alterado, né, porque realmente a mensagem não estava chegando correta, que ele mesmo falou comigo, assim, se tivesse o horário para o outro dia, eu não tinha nem agendado, isso é algo simples, aí eu já peguei ele, né, já trouxe ele para mais perto, né, engajando ele junto aqui com o funcionário, também ensinando ao funcionário, né, para ele ter essa percepção, né, processo hoje, ele é necessário, é necessário, mas existe também a principal razão do processo, o cliente não tem, Felipe fala muito isso, né, o cliente não sabe do processo, quem sabe do processo somos nós, então nós que temos que fazer com o cliente, né, se encaixe a melhor forma de o atender e não gerar uma insatisfação. Então, abordagem ao cliente, né? Eu acho que a disciplina da abordagem ao cliente traz uma coisa muito legal, né? Porque às vezes as pessoas acham que inovar, né, é só você fazer um programa, um app, comprar uma ferramenta, e não é. Então você traz uma coisa assim, qual que é a sua inovação? Ter flexibilidade no processo para atender o cliente. Sabe? Assim, você entender a necessidade do cliente, isso é fundamental. Aí o que você vai ter que fazer pode variar, pode nunca ter sido feito, pode não estar escrito, mas para você cumprir, né, aquele compromisso com o cliente de atender dentro da necessidade dele, dentro do possível, lógico, né, não estamos falando de fazer nada de errado, tá? Mas atender dentro das condições adequadas ali para aquela necessidade. Muito legal, Assis, muito legal. Mas, Assis, eu sei que você já deu alguns conselhos aqui para gente durante o nosso bate-papo. Eu ia te pedir mais uma dica, assim, se você tem mais alguma dica para falar para o nosso time, para as pessoas que estão chegando, quem já está conosco nessa jornada, quem está ouvindo, qual o conselho que você daria a eles? Vamos lá, né? Eu tenho até tatuado essa frase, né? Quem não suporta o processo não vive o propósito. Hoje estamos num mundo de limitações, eu falo no modo geral. Muita gente é limitado, tem a visão de só fazer o que está ali dentro do quadrado. Então, nós temos que ter essa percepção, né? Fazer o nosso melhor. Hoje, em minha vida, tanto profissional como familiar, eu procuro me dar o melhor. Eu procuro ser primeiro a chegar, eu procuro não me limitar, entendeu? Minha gestão é uma gestão mais junto com a minha equipe. Então, se eu tiver a necessidade, né, de uma situação que não tem um lavador, eu vou lá eu vou lá procurar o melhor para o meu cliente, porque isso não vai mudar o meu caráter, eu ir lá lavar um carro, ir lá tirar um tapete, eu ir lá fazer o melhor para o cliente, porque o meu é de mim, sempre
não me limitar. Eu não tenho essa limitação de procurar, né? Eu sou proativo, né? Sou proativo. Se não tem, estou aqui. Se faltou, vamos procurar o atender. E com isso, eu trago a minha equipe para junto de mim, né? Porque uma coisa é a visão. O gestor não fica no alto pedestal. Não. Eu acho que a gente tem que ser o mais humilde possível. Exato. Experiência própria. Uhum. Estava eu um dia na Curumá Vitória atendendo como consultor de serviço. Uhum. Quando estava chovendo, estava começando a chover muito, aí parou a chuva, eu fui retirar um carro. O carro do Riegel, o Riegel estava com o carro dele, né? E eu estava manobrando a Hilux na época, né? Então eu era mais novo, eu tinha um pouco de dificuldade ainda. O Riegel veio me auxiliar. Quando eu vi o Riegel, eu falei assim: Jesus amado, o dono está me ajudando. E isso é uma prova de simplicidade. Então, Uhum. eu levo isso comigo, né? Eu procuro ser o mais simples possível, tanto com o meu cliente quanto com o meu funcionário, trazendo ele para perto de mim. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Eu sou Mas apaixonado. essas demonstrações, né, de compromisso com propósito, o negócio que você falou agora aí, né, que quem não suporta o processo não conhece o propósito, é isso? Quem não suporta o processo, não suporta não, quem não suporta o propósito, não vive o perdão, recapitular. Vamos Quem lá. não suporta o processo, não vive o propósito. Isso, não vive o propósito, não, eu botei não Não conhece. vive o propósito. Aí, ó. Bacana Qual o demais, nosso muito propósito? bacana. Eu vou pegar isso aqui para mim, porque é fantástico, né? E a gente está falando disso, né, assim, vou só pegar de novo nas duas coisas que a gente falou quando eu te perguntei sobre inovação, você falou que tem essa flexibilidade e o alinhamento com o propósito, né? Vou pegar o exemplo do Rico, né, que é o dono da empresa. O propósito dele é muito claro, de atender o cliente, de fazer o melhor e tal, né? Você vê que nunca li quais são os deveres dele, não, mas não deve estar escrito que é para ele ajudar a manobrar carro. Mas não importa, né? Se naquele momento precisou para atingir um propósito, vai ser feito dentro daquela flexibilidade que a gente está falando, né? E esses exemplos de humildade, a gente ter essa flexibilidade é fantástico, né? Para a gente isso é uma aula, uma escola, né? Isso para a gente nos amadurece e nos mostra muito o caminho do crescimento, né? Eu acho isso muito legal, assim, muito bacana, muito bom. Mas Assis, nosso tempo aqui já está apertando aqui. Queria te perguntar qual que é o seu legado que você está construindo. Que eu estou construindo? Primeiro, né, é, profissional, né? Eu procuro, né, chegar ao ponto de ser inspiração para a minha Uhum. equipe, né? Para as pessoas, né, com quem eu trabalho, né? Mas o meu legado que eu deixo, que eu tenho me esforçado, né, é minha família. Família é a minha base. Hoje falo por que no dia 26 de janeiro eu infartei, há um ano atrás, quase. Que isso, Assis? Então, tem história para contar, aí, dá mais um podcast. Vou fazer outro podcast, Que vai, então. é, então, é, valorizar. Eu acho que eu valorizo muito as pessoas. Né? O legado é valorização às pessoas. Eu valorizo é, as pessoas com quem eu trabalho, a minha família, né? Meu, minha esposa, eu amo ela, Tatiana, eu te amo, tá? Você é a minha vida. E meus amados dois filhos, né? Os dois filhos é, são herança de Deus para mim. Então, isso eu tenho deixado, procuro deixar isso para os meus filhos, sendo um bom pai, honesto, trabalhador, sendo exemplo como foi o meu pai para mim. Meu pai Uhum. foi o exemplo. Tive situações dele ir para o meio do mato, não tinha nada dentro de casa, ele ir pescar e trazer banana e peixe, banana verde e peixe. E a gente comer, eu e minha irmã comer, e ele ficar com fome. Então,
valorizo muito isso, né? Eu começo a falar, eu me emociono um pouco, né? Essa Eu parte aqui aí. fiquei emocionado, pá, com essa dedicação. Isso é lindo, isso é lindo. Né? São coisas que compõem a gente, né? Essas que vai construindo a gente, né? Que vai forjando a gente, né? A gente, Isso, foge o nosso, pessoas que a gente fala forja que o é nosso caráter. formado, né? E tem coisas na gente que são forjadas, né? Que são marcadas na gente mesmo, que ficam. Esses exemplos, né? De compromisso, né? Você vê que compromisso que seu pai tinha com vocês, né? Compromisso com a família, né? De desenvolver vocês a qualquer preço, né? De qualquer forma. Ele foi lá e buscou o recurso e entregou. É lindo isso, lindo, lindo. Muito bacana, Assis. Mas, Assis, É. infelizmente, assim, a gente não vai dar para abrir tanto mais nossas conversas aqui. Eu vou ter que te pedir uma dica de um filme, de um livro, de um podcast, de uma história para a gente compartilhar com o nosso público aqui. Livro, Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, de Fantástico. Stephen Covey. Muito bom esse livro, estou finalizando ele, né? Ele nos ensina, né, a, a não procrastinar, né? Uhum. E também, filme, eu indicaria, tem um monte de indicação, na realidade. Homens de Honra, Uhum. muito excelente filme, né? E fala do esforço e determinação de um simples cozinheiro da Marinha que queria ser um mergulhador. Então, Uhum. ele passa por todas as etapas de discriminação, de racismo, de um monte de questões para chegar onde ele chegou. E também Fome de Poder. Fome Excelente de filme. poder. Fome de Poder. Esse McDonald's, filme né? aí também é esse, do McDonald's. Muito bom. Então, esses são as minhas indicações. E mais ainda. Se fosse para falar aqui, tem um filme que Ah, não falta, bom. Filme inspiradores. mas Assis, eu quero te agradecer muito, te parabenizar, né, da sua história, te agradecer essa, essa generosidade sua de compartilhar conosco sua história com momentos de vida tão bacana aí, tão inspiradores aí, né? De fato, é uma inspiração para a gente. E histórias como essa que nos mantêm unidos, né? Histórias como essa que nos sustentam, que nos levam além, tá? Parabéns pela sua jornada, muito obrigado pelo seu caminho aí. Vou deixar você fazer as considerações finais aí para a gente encerrar o programa. Eu que agradeço, né? Eu agradeço os meus 17 anos de Grupo H Branco. Eu estava falando, né, no nosso conversa antes, né, que eu sou formado não só em administração, sou formado pelo grupo. Assim como eu me esforcei e trabalhei, o grupo das empresas que eu já tive experiências de trabalhar, é a melhor empresa que eu já trabalhei. A sinergia, o envolvimento é muito grande do grupo, né? Então a gente passa a amar. Eu não, todos os dias eu acordo com vontade de vir para o meu trabalho. Todos os dias. Todos os dias eu levanto, me arrumo e venho trabalhar porque eu amo o que eu faço. Porque eu Uhum. sei todos os meus esforços. Então eu falo para todos, não perca a oportunidade. A vida é muito curta, né? Como diria aquela música, a vida é muito curta para se arrepender. Então, Aham. faça o seu melhor, dê o seu melhor. É o que eu Uhum. falo para todos, para minha equipe também de Vila Velha aí. O desafio é muito grande esse ano e a gente vai chegar com mais um ano lá nas alturas. Amém. Mas que legal, assim, muito bacana a sua história, né? Te agradeço de montão aí. Um prazer realmente trabalhar esses 17 anos contigo, tá? De poder estar compartilhando a mesma empresa com você, né? Da gente estar construindo esse mesmo sonho junto aqui, tá? Então, assim, muito obrigado mesmo, tá? E vamos para frente que temos mais alguns anos, né? Alguns 17 para a gente ir alcançando aí, tá? Obrigado. É isso, pessoal. Agradeço a vocês aí pelo nosso podcast. Na semana que vem tem mais. Hoje fizemos esse bate-papo aqui com o Assis, nessa história super inspiradora aí, tá? Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.